Você, tricolor, que não vai se esquecer jamais daquele gol de barriga que causou indigestão até hoje no torcedor rubro-negro. Você, torcedor gremista, torcedor do Imortal, que não se esquece jamais daquele gol do título, do último título brasileiro do Grêmio. Eu tô com um cara completamente ligado a esses dois atos aqui, que participou diretamente da jogada do gol de barriga e que foi o autor do gol do título do Grêmio em 96. Tô com ele aqui, Ailton, essa fera. Que prazer receber você aqui, Ailton. O prazer é todo meu, né? Até que enfim deu certo. E vamos aí trocar ideia, felicidade total, poder falar um pouco da carreira, isso é muito bom. Vamos falar, que prazer. A primeira vez que te marcou com o Ailton não deu, na segunda acabei ficando enguiçado com o carro, foi uma confusão, não deu, mas que felicidade receber o Ailton aqui. Ailton, você é ídolo de muitas torcidas, mas, gente, não tem como desassociar você do gol de barriga, porque é um gol que marcou, né, a história do futebol brasileiro, o Fluminense específico e o Flamengo, pelo confronto direto que foi dos dois, embora você tenha passagem marcante por outros grandes clubes, mas não tem como a gente desassociar o Ailton do gol de barriga. Conta pra gente como é que foi aquele momento, como é que aconteceu aquilo, os momentos que antecederam aquele gol, o que passou pela tua cabeça, você achou que já estava perdido, como é que estava o ambiente dentro do campo. Conta pra gente o que você que viveu lá dentro, os minutos que antecederam o Flamengo já comemorando lá a torcida e de repente surge aquela jogada genial que você tirou da cartola. Conta pra gente o que vocês sentiram dentro, o que aconteceu um pouco antes ali. Conta esse bastidor pra gente. Bem, primeiro eu quero falar do meu sogro, né? Porque joguei 6 anos no Flamengo, 5 anos e meio de titular. E toda vez que eu jogava, acabava o jogo do Flamengo, arrebentava e falava que eu ia ser ídolo no Fluminense. Que ele era tricolor e falou, cara, tu tem a cara do Fluminense. E quando eu cheguei no Fluminense, comecei a ir bem, né? Ele veio mais na frente a falecer, né? Então não teve a felicidade de ver esse gol, né? E realmente aquilo que ele falava para mim acabou dando certo. Hoje, né, através daquele gol, o Fluminense me tem como ídolo, então eu fico muito feliz. Mas foi um momento assim que nós passamos lá muito difícil no Fluminense. Eu vim do Japão, estava no Japão já há 2 anos, e o Luxemburgo tinha me ligado para ir para Palmeiras. Aí eu falei, pô, cheguei aqui agora e tal, mas tudo bem, eu vou falar aqui, tá meio esquisito, primeiro ano fui bem, segundo ano razoável, enfim. Aí ele me deu essa cantada lá, eu falei, então tudo bem, acertei tudo. Quando eu chego no Brasil, ele acertou no Flamengo. E acertou no Flamengo, cheguei nele e falei, e aí, como é que tá? Ele, pô, o presidente falou que não dá, era o Kleber Leite na época. Você tem alguma coisa com o Kleber, né? Eu acho que ele tem comigo, porque comigo eu nunca tive nada contra ele, eu não sei se ele é pessoal ou se não gostava do meu futebol. E aí acabou que não acertei e fiquei ali, eu morava em frente à praia, ali na Barra da Tijuca, num quiosque, e nesse quiosque há muitos jogadores. E patou, e o Lira chegou para mim, pô, tu tá sem clube? Eu falei, não, meu passe é lá do Japão, mas eu não vou voltar para lá. Aí ele, quer ir pro Fluminense? Aí eu falei, pô, então foi pelo Lira? Caramba! Quero ir pro Fluminense. Ele, quer mesmo? Quero. Aí marcou a reunião. Aí, tanto é que nem empresário eu tinha aqui no Brasil. Era o Alcides Antunes na época, vice de futebol, Antunes, né? Sim, sim. Aí, marcou a reunião o Alcides Antunes, o Joel e o empresário do Lira foi comigo, que é meu amigo até hoje, chama-se Hilton Ferreira, é um pai pra mim. Pô, né? Que legal, mora cara. no mesmo condomínio e tudo. A gente só anda junto, então assim, ele tem 75 anos, é um pai, é um irmão. Pô, que bacana. Deus botou esse cara no meu caminho e só me ajudou. Aí, uma hora acertar isso num bingo, cara. Você fechou num bingo lá, chegamos lá, o João já tava meio legal, né? Pô, Papai Joel, né? Papai Joel. Tomando o drinkzinho dele. Aí falou, e rapá, tu tá jogando alguma coisa? Aí eu falei, tu tem que pagar pra ver, meu irmão. Paga pra ver. Ele, ô Alcides, contata esse bosta aí. Ele falou assim? Assim. Aí eu falei, pô, tudo bem. Fechamos ali num cassino. Aí começamos, né? Montou o time e tal, o pessoal vindo, aquele tipo meio renegados e tal. Um vinha do Brasiliense, outro do Renato Sport. tinha ido muito mal no Atlético Mineiro, tava sem clube, né? E o Renato também tinha se oferecido no Flamengo, se eu não me engano. O Flamengo também não quis, que ele falou, pô, vou parar meu último ano. Se eu não me engano, eu vi uma história dessa, não sei se ela é verídica ou não. Aí, fechei no Fluminense, aí dei Jair, aí foi
encorpando, né, o time. Sim. Mas, mesmo assim, era um time que, montado pelo Joel, que eu falo, o Joel é um dos melhores treinadores que eu peguei, tanto na parte tática como gestão de pessoas, né? E aí foi encorpando, cara, aí a gente falou, pô, cara, dá pra ir, né? Acho que esse time dá pra ir, precisa ter uns reservas. E depois os meninos que estavam na reserva também com a vontade do caramba, todo mundo a fim de vencer. Cadu, né, que depois esteve contigo no Fluminense. Cadu já era do clube, né? Sim. Veio da base. Mas vinha o Ronald, que veio o Wallace também, um pontinho esquerda, né? O Wallace era do clube. O Elton, você pegou um ponta direita? Não tava. Tava o Ellerson, goleiro, que também era da casa, né? Da casa. Sim. Eram poucos que tinham da casa. Aí foi contratando. Veio o Ronald, aí veio o capitão do CRB. Capitão Sorley também veio do Curitiba. Veio do Curitiba. Lima veio do Sport. E foi montando. Anderson veio do Brasiliense. Foi montando o time, incorporou. E o mais interessante disso tudo, cara, foi o seguinte: nossa estreia foi contra o Madureira. Perdeu de 2-1. Foi a estreia do Renato também. Perdemos o jogo. Sim. E mesmo se a gente ganha, eu estava irregular. Eu não estava regularizado ainda, ia dar problema de qualquer maneira. Mas, enfim, não botou isso para frente, ficamos quieto mesmo, houve um erro. Mas perdemos o jogo no campo. Pô, chegamos no dia seguinte para se apresentar. Joel reúne todo mundo e fala assim: aqui, eu vou para ali. Para mim, dá para a gente bater campeão. Quem acredita, me segue. Pô, quando ele parou, meu irmão, todo mundo assim... Rapaz... Aí eu cheguei em casa e falei, amor, se prepara para levantar um caneco. A minha mulher... Você sentiu o ambiente, né? A minha mulher é maior figura. Ela falou assim, perderam pro time pequeno? Tá falando em título? Sai pra lá. Eu falei, escuta bem, grave, hein? Nós vamos levantar esse caneco. E olha que começa aquele octogonal, ele foi um octogonal com dificuldade, né? Pô. Com um ponto só, acho que o Flamengo tinha ponto extra, botou ponto na frente, a gente né? Chegou arrastando a fantasia, meu. Chegou mais... Foi brabo. Era um empate daqui... Pô, foi brabo pra gente chegar nessa classificação. Mas ali, um pouquinho antes de acontecer a jogada do gol, como é que era o ambiente dentro de campo? Vocês achavam que davam? O que passou pela tua cabeça ali um pouco antes da jogada do gol? O que você se lembra daquele momento ali? Não, o que eu me lembro é o seguinte. Quando eu vi o desenho do jogo, a gente estava com 2 a menos. Aí eu falei assim, Ronald, só tem um jeito de fazer gol. Eu vou abrir, vou ficar aberto, aí você toca em mim e vou sair driblando. Isso já estava na minha mente. Você já estava pensando isso? Mas eu não esperava de pegar onde eu peguei. Peguei a bola dentro da área, pô. Já na entrada da grande área. Pô, o Flamengo, em vez de fechar a casinha, ainda estava atacando. Então, pô, aí a bola vai saindo, o Cadu pega a bola. Dá no Ézio. Acho que dá no Ézio, né? No Ézio, o Ézio abre. O Ézio dá no Ronald. No Ronald, o Ronald avança e... O Ronald anda um pouquinho, toca em mim. Aí eu não acreditei quando eu estava ali dentro da área, cara. Falei, pô... Aí cortei e falei, pô, vou chutar de canhoto, porque eu também sempre chutar de canhoto, sempre treinava muito, né? Sim. Aí ele fechou, o Charles Guerreiro. Aí cortei pra cá, falei, não tem mais jeito. Quando eu dei a pancada, que vim saindo do gol, meu irmão, aí foi loucura. O Maracanã explodiu. Explodindo. Maracanã lotado, antigamente tinha muito. Eu tinha certeza que a minha mulher estava orando no banheiro. Toda decisão que eu tenho... Sério? Ela vai e você sente orar. A conexão do momento ou que estava orando em si no jogo? Mas naquele momento... Não, eu sinto no total. No total. Isso me dá sempre uma garantia de confiança. Caramba, que legal, sempre. Cara. Que conexão. No Grêmio foi a mesma coisa. Fiz o gol, ela estava no banheiro orando. Rapaz, quase quebrou o banheiro. Engraçado, Ailton, você que foi revelado no Flamengo, né? Campeão no Flamengo, campeão no Botafogo também, novamente com o Joel, né? Isso. Bateu campeão com o Joel junto com o Djair mais uma vez, foi isso? Foi. Só que quando a gente vê o Ailton campeão no Grêmio, o Ailton que também foi campeão no Remo, né? Foi. Que passou... Outro título também no Remo. E olha só, também. Estrela não tem jeito, né? O cara é estrela, irmão, não tem jeito. Fiz não tem gol. jeito. Mas quando a gente vê o Ailton, a gente associa o Ailton do Fluminense. Sim. Que identificação é essa com o Fluminense? Você acha que foi só pela jogada do gol ou transcende isso? Porque, gente, quando lembra, sabe aquela coisa de te lembrar do Roberto Dinamite, é a cara do Vasco, o Zico, a cara do Flamengo? Você é a cara do Fluminense, cara. Então, quando a gente fala do Ailton do Fluminense, a que você atribui isso? É só a jogada do gol de barriga ou o envolvimento é muito maior do que isso? Como é que você entende essa identificação sua com o Fluminense? Bem, eu tenho respeito, a torcida do Flamengo também, a maioria tem muito respeito por mim.
Eu tive 6 anos lá, né? Não são 6 dias. Mas essa afinidade com o Fluminense veio devido aos jogos também, né? Que eu sempre fui um cara de batalhador, então que eles falavam, Ailton, guerreiro, né? Então, eu sempre tive esse negócio de batalhar, de nunca desistir. Então, eu acho que isso foi uma junção, né? De tudo. Eu acho que dos jogos, de vir jogando bem, de vir mostrando essa garra, de batalhar, sempre vestir a camisa com garra, batalhar pelo clube. Rolou uma química, né, da torcida com você, né? Rolou uma química. Sem que dúvida bacana. Isso aí, rolou mesmo. E até hoje, né? Até hoje eu vou representando em vários lugares aí. E trabalhou no clube, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes. 6 anos no clube. É verdade. Agora, Ailton, você que é criado no Flamengo, né? E depois tem uma história linda com o Fluminense, campeão também no Botafogo, você participa dos maiores times da história do futebol brasileiro. Um time fraquinho esse aqui, tá, galera? Esse time, tá? Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Andrade, este que tá aqui comigo, Ailton e Zico. Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Galera, que timaço é esse? Fala desse time, como é que foi fazer parte desse timaço, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Como é que foi pra você fazer parte desse grande time, de conviver com esses grandes craques? Você tem um bastidor pra contar da gente daquela época? Conta pra gente sobre aquele time e conta pra gente uma história daquela tua época de Flamengo, desse time que bateu o campeão. Então, o Flamengo me comprou, né? Tava no Olaria, aí eles me compraram pros juniores, fiz 5 jogos nos juniores e subi. Tive uma chance, né, de uma viagem para o México e joguei de lateral direito. Pô, nunca tinha jogado na minha vida. O Jorginho machucou, o Zagallo chegou, garoto. Já jogou de lateral? Eu falei, várias vezes. Eu tinha muita personalidade, né? Várias vezes. É mesmo, várias vezes. Pode ficar tranquilo. Aí, Jorginho, e aí? Aí, Jorginho, ó, apoiou, voltou, cobriu o zagueiro. Faz só isso? Pô, e arrebentei, né? E você tinha essa capacidade física, né, de entender os espaços? Tinha um preparo físico muito bom, então isso me ajudava bastante. Então, assim, já foi por aí. Comecei de lateral, aí depois eu não marcava muito, sabe? Eu era um cara, eu era meia e eu era atacante. No Olaria, o ataque era eu e Romário, time de 13 anos do Olaria. Então, você jogou com o Romário no Olaria? No ataque era eu e ele. No Caramba! Time de 13 você jogava anos. No ataque? Eu era atacante. Marcava ninguém. Caramba! Nem eu nem ele. Ele continuou não marcando. Incrível como é que você ganhou uma consciência tática com o passar da carreira. Muito. Impressionante. Aí eu fui pra meia. No Flamengo eu joguei de meia. Aí meu pai chegou, falou, meu filho, quer jogar nesse time? Quer jogar no Flamengo? Eu falei, lógico, pai. Aprende a marcar. Aí peguei o Zinho driblava pra caramba, né? Uma semana me entortando. Na outra semana o Zinho falou, aí eu tô com dificuldade, não tô conseguindo driblar não. Vai lá e fala com o Carlinho. Aí meu pai falou assim, ó, pede pra jogar de volante de saída. Pô, ninguém sabia que era volante de saída, não existia isso. E seu pai já entendia de futebol? Olha, aí ele chegou, eu falei, Carlinho, vou jogar de volante, mas de saída. Ele, que isso? Volante de saída, o que é isso? Eu falei, pô, é aquele que vai jogar do lado do Andrade, mas eu vou sair mais, por ter preparo e tal. Hoje é volante meia, né? Sim. Aí fui. Como é o Martinelli hoje no Fluminense. Isso, encarei, meu irmão, e a coisa foi dando certo, e tinha o Adílio, que era o titular. Só que não dava para jogar esse time, imagina, Andrade, Adílio, Zico, só quem ia marcar mesmo era o Zinho, né? Sim. Pô, o Zico ajudava, os caras E o Andrade já era um volante super talentoso, que não era exatamente um marcador, né? Já era um volante craque, né? Na distribuição, mas não era tanto de pegada. Já estava com uma qualidade já mais avançada também, né? Aí o Carlinho foi, me colocou ali, eu fui bem, aí fiquei direto. E equilibrou o time, né? Equilibrou bem, porque eu chegava e eu fazia gol também, né? Que eu batia esse boxe-to-boxe, eu já fazia isso lá atrás. Lá atrás, né? Pô, já fazia isso muito. Encaixou perfeito no time. E quem foi o campeão brasileiro de 87? Foi o Flamengo ou o Sport? Flamengo. Por que foi o Flamengo? Então, eu vou te dar o que eu sei, né? Montaram o grupo dos 13. Sim. E realmente, no começo, teria essa final. O campeão da primeira divisão, junto com o segundo para definir. Módulo verde com amarelo. Quem é ser campeão. Isso aí existia. Depois falaram que no decorrer, viram que não era justo isso. Tanto é que o Internacional, se eu não me engano, ficou em quarto, ou o Guarani, ficaram em quarto. O Inter fez a final com o Flamengo, né? O Guarani fez a final com o Sport do módulo amarelo. Não, então, só que tinha 2, foram... Para disputar terceiro e quarto, não quiseram disputar. Porque falou que não era justo, porque o Sport queria fazer o jogo.
e esses dois times não fizeram o terceiro e quarto. Falou, não, o campeão é o Flamengo. Porque falaram que no decorrer do campeonato tiraram essa situação. Aí, no meu modo de ver, não tem como, E né, como é cara? que você sente isso, você fazendo parte desse grande time, a justiça ter dado esse título para o esporte e tentarem desmerecer essa grande conquista, né, desse grande time que foi do Flamengo, no qual você fez parte, e tiraram. Como é que você sente como um jogador que fez parte dessa grande conquista, tirarem isso legalmente e a mídia ou os rivais, quem seja a torcida rival, tentar desmerecer isso? Como é que chega para você isso? O pouco que eu sei, eu acho que a CBF não tinha nem esse direito. Porque montaram um grupo dos 13 e a CBF estava quebrada. Né? Então, assim, isso estou relatando o que eu sei, né? Mas, cara, eu me sinto campeão, tenho certeza que... Fala o time do esporte aí. Ninguém lembra um, né? Acabei de falar o time todo do Flamengo aqui, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que não tem como, cara. Pode ter dado, mas pra gente... E se jogasse na Ilha do Retiro, ia fazer 5 lá e 10 no Maracanã? Eu acho que lá, né, de repente, poderia ter um jogo equilibrado. Mas no Maracanã não ia ser. Tenho certeza. Nos dois eles iam sofrer, porque o Flamengo era Muito bom. forte, né? Tomava um gol, era a pior coisa do Time mundo, muito era fazer um gol na completo, né? gente. Porque tinha a molecada da base, né? Ali você que subiu ali, veio do lado, mas subiu ali. Leonardo, Zinho, né? Zinho. O próprio mais antigos Andrade, né? Zico que subiram na casa. Então, tipo assim, Zé Carlos, né? Zé Carlos então, tipo goleiro. assim, falecido Zé Carlos, que Deus o tenha, né? Que realmente era um time que tinha esse mix da identificação com o clube e dos mais experientes também que vieram de fora, Sim. como Renato, Bebeto, que veio garoto do Vitória, né? Era um timaço, né? Timaço. Edinho. Edinho era um professor pra gente. Pô, eu e Zinho, ele chegava, dava uma moral, ele malando pra caramba, né? Via que, pô, a gente corria pra caramba, né? Aí ele chegava no nosso quarto e falava assim, aí, vou falar pra vocês dois, que é o cabeça desse time aí, tirou vocês dois, acabou. Meu irmão aí, quando ele saiu, o Zinho, aí... Viu? Edinho, pô, dando moral pra gente. Edinho. O Edinho dando moral pra gente, cara. Pô, eu e o Zinho somos irmãos até hoje, né? Toda terça-feira eu tô com ele na casa dele lá. Que legal. Então, assim, cara, pô, foi uma época muito boa, de aprendizado geral, né? Ali eu aprendi como atleta, aprendi como ser humano e aprendi como chefe de família. Pô, que bacana. Esses caras deram uma aula pra gente. Pô, tô casado até hoje com a mesma mulher, 45 anos com a mesma mulher. E isso eu aprendi vendo os caras lá, Acho que cara. antigamente isso era. Antigamente os jogadores eram mais família, hoje em dia estão mais baladeiros, não estão, não? Cara, Trocando ali. Eu acho que hoje em dia estão até tentando. A nossa época era pior, porque não tinha filmagem, não tinha foto. Hoje um celular, o cara saiu, vai viralizar rápido. Viraliza rápido, Na né? nossa época, eu acho que era mais fácil, só que quando a gente... Também ninguém era santo. Sim. A gente fez nossas besteiras, Sim. né? Mas uma que sabia fazer, né? Sim. Sabia fazer. Assim, e hoje para eles está muito difícil realmente, né? O futebol hoje está... A ciência entrou no futebol. Que eu acho Todo mundo tem uma filmadora na mão, né? Um celular na mão, né? Mas antigamente dava para tu dar umas quebradas ainda, fazer umas artes, mas a gente era muito responsável. E vocês convivendo com aquela galera ali como exemplo, né? Mais velho, isso ajudou muito na formação de vocês, né? Tudo. Ailton, conta pra gente um bastidor teu com o Zico, alguma história do Zico, esse grande craque, né, do futebol brasileiro. O Zico tem essa coisa de ser querido por todas as torcidas, né? Conta pra gente um bastidor teu, alguma coisa que você conviveu lá dentro, alguma coisa assim que de repente nunca foi contado sobre o Zico. Você tem uma história que você possa lembrar lá, que conviveu com ele, uma coisa que tenha te marcado naquele convívio lá no Flamengo? Então, cara, eu tive várias situações, né, cara? Uma foi da final contra o Atlético Mineiro, o jogo da semifinal. Na semifinal. Lá, né? Que às 2 horas da manhã soltaram fogos, foi terrível. Parecia que tava acabando o mundo, né? Caramba. Parecia que tava caindo da cama, machucou. Teve pessoas que hóspede foi pro hospital. Caramba. Loucura. Pô, aí, na hora da preleção, ele pediu pro Carlinhos e falou assim, ó, dá 1 minuto pra gente. Cara, o Zico começou a falar mesmo. Na brincadeira, todo mundo ficou emocionado. E ele falou, não é possível que isso não mexeu com vocês, porra. Ninguém vai brincar com a gente, não. Nós vamos chegar lá e engolir. Porra, engolir os caras, que isso? Então, essa foi a motivação. E uma que eu tive uma aula que eu tava num jogo, acho que se não me engano foi Fla-Flu, eu jogando pra caramba ali no meio. Acho que o Andrade não jogou esse jogo, eu joguei de volante sozinho. Tava muito bem.
Pô, eu tento dar um lençol no Washington. Centroavante. Alto pra caraca, meu irmão. Pega a bola lá na ponta da cabeça, dá-lhe uma arrancada. Eu dei o carrinho, ele chuta, bateu na trave. Aí, eu não reconheci a voz. Falou, porra, joga sério, caralho, não sei o quê. Eu falei, vai se fuder. Né? Pô, quando eu viro quem era? Era o Galo. O homem. Aí ele falou o quê? Rapaz. Aí, chegou no vestiário, né? Tô lá urinando, e ele tá vindo, eu me tranquei no banheiro. Correndo dele, correndo. Aí, não adiantou, chegou num momento, ele bate assim, não adianta correr de mim. Escuta o que eu vou te falar. Tu tá jogando muito. Se sai aquele gol e a gente perde o jogo, tu nunca mais joga no Flamengo. Aquela dura que eu te dei foi para te poupar, para você entender que tem momentos, situação do campo que dá para fazer, outra situação que não. É um cara que tinha leitura de jogo, né, cara? Cara, aquilo ali, sabe, me deu um gás. E outra, eu tinha mania de chegar junto também. Ele falou, cara, tu joga pra caramba. Tu tá pensando em primeiro em chegar junto. Então, várias lições, cara. Assim, é um cara que é meu amigo até hoje. Eu falo pra ele, né, que eu tô perto dele, às vezes eu fico meio bobão. Aí ele fala assim, mas tu é meu amigo. Eu falo assim, mas cara, mas tu é o Zico. E ele parece ser um cara muito simples, muito, né? Cara, muito bacana, né? Cara, pô, você vê, né? É claro que são perfis diferentes, né? A gente viu mais à frente um Renato que mandava calar a boca. Naquele dia ele mandou o time do Atlético calar a boca, uma bronca que ele tinha com o Tele também, né? E já o Romário fazia Edmundo. E o Zico, não, ele comemorava com a torcida do Flamengo e ele nunca provocou a torcida rival, né? Todo mundo, cara. Já tava. Ele transcende essa coisa de jogador de futebol, era um atleta na acepção da palavra. Cara, o craque mesmo, assim, pô, não vou falar Romário, pra mim, pô, sumidade também, é Sim. um jeito dele. Mas vou botar uma postura tipo do Zico, o Messi, já viu o Messi também? Sim, parecida, né? Parecida. Os caras apanham e não reclamam, sabe? Eles evitam ter contato de discussão. Sim. É o que o Zico fazia. Tem um respeito pelo rival, né? Cara, pela torcida rival, pelo adversário eu em si. acho que isso é muito legal, cara. Muito, né? Muito legal. Eu gostaria muito que o Neymar entendesse isso. Pra mim, o Neymar é um craque, cara. Joga pra caramba. Eu queria que o Neymar entendesse, olhasse esses caras um pouco, pra ele saber o momento, sabe, das coisas. Não é toda hora discutir, é discutir com o torcedor, é discutir com... Poxa, tu nunca viu os caras fazer isso. O que você acha que faltou pro Neymar ir ainda mais longe do que ele podia? O que você acha que faltou pra isso? De repente, um pouco mais de profissionalismo, né? Se doar mais aos treinos, realmente se dedicar na carreira. Tipo, o Cristiano Ronaldo é uma aula, né? De atleta. Então, assim, eu acho que eu de longe, né? Eu vendo de longe, não posso afirmar nada. Mas o que eu acho? Mas eu tenho ele como um craque, cara. Olha, o repertório de drible que o Neymar tem, eu nunca vi na minha vida. Muito completo, né? Tecnicamente, perfeito. Tem muito repertório mesmo. Eu acho que ele... Muito recurso. Ele se perde muito no mental, sabe? O mental dele que ele se perde muito. Ele, qualquer coisinha ele já fica nervoso, já quer discussão. Então as pessoas conseguem desestabilizar ele sabendo que ele se estoura à toa, entendeu? E uma coisa também que o Ronaldo Fenômeno comentou sobre o Neymar, que ele disse que o Messi, os dribles do Messi normalmente são próximos ao gol, onde o adversário vai fazer uma falta ou pênalti, e eles têm o risco de não fazer. E o Neymar dá muito drible desnecessário no meio do campo, da onde surgiram as grandes lesões dele, onde o cara pode bater, não vai dar nada, perigo contra o time. E as lesões mais graves dele foram dribles desnecessários, né? No meio do campo, que não tinham objetividade, né? De driblar pra frente de maneira vertical, né? Era mais pra brincar, pra driblar uma finta, uma firula, né? Concordo plenamente. De repente, nisso aí, ele perdeu um pouco da carreira dele com lesões sérias, criando um intervalo maior, né? E hoje já tá com 30 e poucos anos, né, se eu não me engano. Perdeu a explosão, né? Perdeu um pouco. Então ele tem que estar hoje mais perto do gol, né? Não adianta vir lá de trás driblando. Jogar como um falso 9, né? Se ele estiver mais perto do gol, cara, é muito inteligente. Ainda é letal, né? É muito, muito. Mas a gente falou de Flamengo, a gente falou da ajuda que um jogador pode te proporcionar na carreira, e me vem à cabeça... Tele Santana. Se enganado não estou, eu acho que você pega o Tele no Flamengo em 88, não é isso? Peguei, cara. E como é que foi trabalhar com o Tele? Como é que foi trabalhar com o Tele Santana? O que você lembra que legado ele deixou para você? E se você tem alguma história para contar do Tele Santana com você no Flamengo? Cara, tem. O seu Tele, ele é um professor, né? Além de saber muito dentro de campo, os treinamentos, ele se preocupa com você fora dele, né? Que você faz com o seu dinheiro, ele se preocupa em tudo. Então, assim, eu tive uma fase muito boa com ele.
Eu ficava de castigo, era castigo mesmo. Ele botava um cone, uma bola em cima do cone, e eu, numa distância, tinha que derrubar a bola sem tocar no cone. Todo dia eu fazia isso. Todos os dias era o castigo. E qual era o objetivo disso? O objetivo é para eu errar pouco passe. Rapaz. E olha, quando eu errava um passe por jogo. Quando eu errava. Então, assim, era um castigo que valia a pena. Eu ficava chateado porque eu morava em Acari, fazendo Botafogo, distante. Eu tinha que pegar 2 ônibus, não tinha carro ainda. Ficava chateado com os outros. E já campeão brasileiro do Flamengo ainda não tinha feito um contrato? Aí depois eu comprei um Fiatzinho. Sim, sim. Entendeu? O apelido dele era Orquestra. Em cada esquina um concerto. Um concerto. Meu irmão, sofri. Então, assim, tudo ganhava bem, né? E você pegava o ônibus de Acari pra cá, já campeão brasileiro, como é que era isso? Tu era reconhecido, como é que tu conseguia pegar o coletivo? Vergonha no ônibus. Pô, de manhã cedinho, ainda eu ficava assim, ó. Pô, é o Ailton. Pô, não é o Ailton? Ailton? De ônibus? Caraca, o Flamengo tá pagando mal, hein? Aí eu, não, eu que... vou tentar comprar um imóvel e tal, eu tô fazendo esse sacrifício e tal. Não, que isso? Bom, dava uma vergonha, né? Porque, pô, cedinho. Já titular do Flamengo, campeão, né? Aí pegava 2 ônibus. Aí depois eu comprei um Fiatzinho, onde sofria, era melhor ter ido de ônibus. Pô, me deixava na estrada direto. Muitas vezes parava na lagoa distante, tinha que ir correndo pro estádio para poder treinar. Mas valeu a pena, cara. Tudo foi muito bom. Acho que tudo que você passa, né? Isso é aprendizado. Então, aprendi muito com as lutas. E com o Tele, né? Tele foi uma aula de professor, me ajudou muito. Foi um cara que levantou a voz que eu deveria ter sido convocado para a seleção naquela época. Foi na Copa do Mundo, que foi para a Itália, se eu não me engano. Em 90. Foi o Lazzaroni. E o Lazzaroni trabalhava aqui no Rio, te conhecia bem, né? E ele apelou direto. Ele falava mesmo, por mim eu convocava. Teve repórter de São Paulo, estava muito bem. A minha briga seria assim, briga no bom termo, seria com Carlos Alberto. Carlos Alberto? Do Botafogo. Do Botafogo, Carlos Alberto Dias. Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto primeiro Santos. Volante. Só que você saía mais para jogar, né? Essa seria Carlos Alberto guardava mais posição. A luta que eu teria era um cara que, se eu perco, eu aceitaria. Sim, né? sim. Tudo bem, o cara estava bem. Pô, mas aí teve umas convocações que eu não concordei, sabe? Eu falei, quem, por exemplo? Quem você acha? O nome, porque da vez eu falei, eu tive que pedir desculpa pro cara, porque eu estava muito nervoso, sabe? Sim, realmente eu fui mal na minha fala pra caramba. Aí eu falei, desisto de seleção, mas eu contava que eu ia para aquela Copa. Poderia ter ido, né? Contava. E o Lazzaroni ainda falou comigo na casa do... Teve uma festa na casa do Zico. Aí ele falou, tava eu e minha mulher, do jeito que tá jogando aí, pô, tem grande chance, né? Aí e te alimentou essa esperança, aí eu falei pra né? minha mulher, não, calma, estamos numa festa e tal. Enfim, aí não fui. Foi onde me deu um baque muito grande, cara, porque eu tava num momento muito bom na minha carreira. Te faltou isso na carreira? Faltou. Disputar uma Copa do Mundo? Peguei base, né? Mas, pô, o profissional não tem nada igual, né? Sim, e você tinha condição técnica, física, entendimento de jogo? Tinha. Infelizmente, não consegui realizar. Aí a gente tá falando de treinador, a gente já falou do Tele, e você trabalhou com um grande treinador também, e que você bateu campeão com ele, porra, novidade, né? Aonde que o Ailton não foi campeão? Ele foi lá para Porto Alegre, bateu campeão, fez o gol do título e trabalhou com quem? Com o Filipão. Conta pra gente uma história do Filipão, como é que foi trabalhar com o Filipão, como é que foi tua passagem no Grêmio. Conta uma resenha pra gente do Filipão, uma coisa que você viveu lá no bastidor com ele, uma coisa que de repente você nunca contou. Conta pra gente uma história dessa com o Filipão. Cara, o Filipão é meu amigo, né? Graças a Deus eu só fiz amizade no futebol. Então é um cara que gosta muito de mim. É um excelente treinador, excelente pessoa. Todo aquele brabão que tu vê ali na beira do campo. É só a capa, né? É só uma capa. Chega fora, cara, é um cara de um coração fora de série. Eu tenho uma situação que as pessoas, quando estão precisando, fazer um ratatá para ajudar alguma coisa, já vem em mim. Aí, tava fazendo um desse aí para comprar uma televisão, o rapaz tinha cadeira de roda, queria ver os jogos na televisão boa. Aí eu fiz uma lista e tal. Aí ele, o que é isso aí? Eu falei, aquele rapaz de cadeira de roda, a gente vai dar uma televisão para ele. Como é que tá isso aí? Eu falei, um tá dando 200, outro 100, é de 200, 100. Aí ele, vou dar 800. Então, assim, é um cara que gosta de ajudar.
né? Que tem bom coração, né? Tem um coração bom demais. Você vê como é que são as coisas, né? De repente faz uma ideia diferente do cara, que é marrento, que é brabão, e é um cara generoso. O Ailton contando pra gente aqui um bastidor do... Cara, dava dura, me tirou de treino várias vezes. Eu Paulo Nunes, Carlos Miguel, Dinho, expulsou várias vezes. Some! A gente errava. Mas era uma coisa pro bem de vocês, hoje, né? Pode ser. Não, hoje tá brabo, vocês estão bravos. Aí tirava do treino, mas a gente sabia que, pô, aquilo ali era mais pra correção. Aí depois chegava no outro dia, ele, senta aí. Pô, que isso? Pô? Desse jeito vão chegar onde? Pô, vocês, não tá focado, não sei o quê. Então, assim, é um cara que me ensinou muito a ter foco, sabe? A ter foco. Você realmente acreditar naquilo ali, focar e parar de... Porque às vezes eu treinava, eu era um cara muito sério, gostava de treinar muito, mas tinha vezes que eu perdia o foco numa brincadeira, num momento que não podia, entendeu? Momento que era sério. E ele te ajudou nisso? Me ajudou muito, porque eu realmente perdi o foco muito rápido. E, pô, Flamengo mesmo, naquela época lá, eu encarnava no goleiro, pô, no Cantarelli, fazia um gol e encarnava a língua, entendeu? Então, num momento que não era para aquilo. Era uma coisa mais do carioca também, né? Essa coisa de brincar mais irreverente, né? Mas era um treinamento, não era uma brincadeira. Sim. Entendeu? Então, assim, aí com ele, eu aprendi a realmente separar isso, sabe? Focar mais. Focar. Um momento de brincar e um momento de ser sério. Então, assim, a maioria das vezes eu fui mais sério do que brinquei. Porque eu vi que eu estava brincando demais. E isso, às vezes, desfocava não só eu, como o outro também. Então, assim, o Filipão, cara, foi uma aula, sabe? De ser humano, de treinador, de perseverança. E na época ele não era tão conhecido como ele se tornou depois, né? Depois dali foi pro Palmeiras, acabou ganhando muito, onde ganhou ainda mais visibilidade, depois parou a Seleção Brasileira, Seleção de Portugal. Mas aí eu lembro, algum lugar eu vi você contando detalhes do teu gol. Não sei se alguém previu que você ia fazer o gol, alguém que te disse isso, ou uma fã, uma torcedora, e que você falou alguma coisa pro Filipão pra te colocar. Eu tenho quase certeza que eu ouvi você em algum lugar contar isso. Conta isso pra gente, essa história, no dia, alguém falou, tu vai fazer o gol do título. Conta pra gente essa história. Então, eu tava muito chateado porque, tava na final e eu estava fora desse final, não ia começar jogando, né? E eu já tinha feito alguns gols no decorrer do campeonato que estava me credenciando a voltar a ser titular. E era o quê? Emerson e Carlos Miguel? Era o Emerson. O Emerson estava muito bem, sabe? Estava muito bem. Mas, por ser mais experiente e também estava bem, vinha fazendo gol, falei, acho que ele vai definir por mim. Mas, infelizmente, não definiu. Mas como é que foi? Na concentração, eu acordei 5 e pouca da manhã, aí fui para a arquibancada, que era perto da arquibancada, os quartos, assim, você saía aqui e já estava na arquibancada. Lá no Olímpico? No Olímpico, Vocês concentraram lá mesmo? Caramba! Lá mesmo. Aí, chegou 6 e pouca, para 7 horas, chegou a secretária, Maria Helena, alguma coisa assim, esqueci o nome dela, mas eu acho que é isso aí. Chegou, e eu tô lá sentado, do nada ela foi assim, tá fazendo o que aí? Eu falei, não, chateado pra caramba. Verinha. Aí, não vou começar jogando, eu tenho sorte pra caramba em final. Olha, foi coisa de Deus eu te encontrar aqui. Eu falei, eu sonhei que você ia entrar e fazer o gol do título. Caramba! Fica calmo que isso vai se realizar. Aí eu falei, velhinha, obrigado, mas não sei e tal, né? Naquele momento tu achou que era mais um consolo, né? Verinha. Aí tomei o café e voltei pra lá. Aí tem um Wagner, era um zagueiro nosso que não estava relacionado e a família queria viajar, ele viajou, mas queria passar lá para falar comigo. Aí me procurou lá, pessoal, ele está na arquibancada lá, pé da vida, tá lá. Aí ele chegou lá, rapaz, tá assim por quê, cara? Aí eu falei, meu irmão, por quê? Tenho sorte pra caraca, não vou jogar, não sei nem se vou entrar. Ele, rapaz, fica na tua, vim aqui só para te falar que você vai entrar e fazer o gol do título. Sério? Wagner. Ele também disse que sonhou? Não, só falou isso. Não falou que sonhou. Eu falei, caraca. A palavra tem poder, hein, gente? Eu falei, o segundo, mesmo. O segundo, tá tudo bom. Passou, vamos pro jogo. Aí eu tô lá no banco aquecendo, não sentava um minuto. Filipão, me coloca, cara. E ele não aguentava mais. E isso quando tava 1-0? Não, 0-0. Antes de... 0-0. 0-0. Já mal começou.
Você queria entrar no início. Mal começou. Aí fez 1-0 e eu não parava. Ah, ó, tem sorte, hein? Tal, ele baixinho, você me chama de baixinho. Baixinho, senta aí, baixinho. Tá chato pra caramba. E tal. Aí eu sentava. Aí, pô, virou segundo tempo. E o time ali arranhando e tal. E eu, pô, Filipão, me coloca, cara. Eu tenho sorte. Vai por mim, cara. Me coloca ele baixinho. Senta aí nessa porra. Aí apelou. Falei, agora é sério. Aí sentei. Tô sentado. Aí tô vendo o Jim vindo assim, ó. Aí o Jim me tira e coloca o Ailton, leitura labial. O Jim falou isso, o primeiro volante, né? Quando me tira e coloca o Ailton, eu dei-lhe um pique. Já fui pro lado dele. Quando ele olhou, eu tava do lado. Falei, tô aqui. Aí ele, aquece. Quer aquecer o cacete, pô? Ele não ia te colocar. Não, ele pô. não ia, né? Não, só... você... Eu só entrei por causa do Dinho. O Jim pediu pra sair. E o Jim pediu e você ouviu que ele falou que era pra colocar você, mas ainda assim ele não ia te colocar. Não, quando o Jim falou isso, ele já olhou pra me chamar. Sim, sim. Aí eu já tava do lado dele. Dei-lhe o pique do banco, pá! Aí ele, aquece, falei, aquece é o cacete. Bora, bora, tô pronto, pô. Vamos. Pô, já entrei com um pique do caraca, dando um carrinho. Meu irmão, que loucura, tá? Esse dia eu vi de novo. Aí eu falei, caramba, meu, que vontade que eu entrei. Agora mesmo fiquei abismado vendo. Aí, carrinho pra lá, carrinho pra cá. Quando o Carlos Miguel lança essa bola, que o cara, bota pra tira de cabeça, que eu vou chutar, eu falo, meu Deus, vou acertar aqui bancada, mas tenho que chutar. E foi de canhota, né, Ailton? Meu irmão, deu 118 por hora. Caraca, que petardo, né, cara? Que pancada. Que Eu nem pancada. senti bater no pé. O primeiro foi do Paulo Nunes, né? O primeiro foi do Paulo Nunes, logo Sim. no começo do jogo, né? Logo no começo. Pô, quando eu fiz o gol, meu irmão, se o Paulo Nunes não me segura, eu ia fazer a pior besteira da minha vida. O que tu ia fazer? Eu ia descer o fosso e ir embora. Porque eu tinha, na época, a torcida pegou muito no pé, as discussões que eu tive lá, boba, tudo erro meu. Sim, erro sim. meu. Jovem, mas não era tão jovem, não, eu era muito rebelde. A verdade é essa. Eu Sim. fui me educando. Aí, meu irmão, eu ia descer o fosso, que eu estava chateado, tanto é que eu bate palma pra mim, eu sou F. Você falou isso? Aí mudei na hora. Eu ia descer o fosso. Aí o Paulo Nunes me segura naquilo ali, veio outra comemoração. E assim, isso aí é coisa de Deus, porque hoje a moral que eu tenho lá também, pô, o lançamento da camisa agora, a camisa do Grêmio que tá jogando, ela é um retrô da camisa de 96. Que legal. Aí eu fui lá fazer o lançamento. Que legal. Pô, muito legal. O Grêmio nunca esquece, cara. Pô, que bacana. Ai, torcedor do Imortal, tô com um cara aqui, ó, que deu essa alegria gigante pra vocês no último Brasileiro, em 1996. Eu tô com um cara que fez o gol do título, né? Vocês estão sedentos aí por um título brasileiro novamente. Tô com um homem aqui. E depois, no ano seguinte, o Grêmio bate campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, no Maracanã, com o Evaristo de Macedo. Tu ainda tava nesse grupo, pegou o Evaristo. Peguei. Tu trabalhou com o Evaristo? Peguei o Evaristo no começo. Aí o Evaristo tava, tipo assim, né, cara, ele não tava me colocando muito. E eu tava com uma moral, gol do título, a torcida pedia direto, e ele tem um jeito dele. Quanto mais a torcida pede, mais ele não evitava de me colocar. Aí eu fui vendo isso e falei, cara, eu quero sair. Aí fui pro Botafogo. Acertei e vim pro Botafogo, entendeu? Aí nesse ano eu saí. Mas cheguei a participar de alguns jogos, mas saí... Da Copa do Brasil Copa mesmo? Do Brasil. Mas você tem alguma história? O Evaristo se tornou folclórico pelas histórias, né? Muita coisa engraçada que é contada. Você tem alguma história que você possa contar lá que você vivenciou com o Evaristo? Alguma coisa que te marcou lá num treinamento ou na concentração? Tu tem alguma história pra contar do Evaristo pra gente? Cara, essa figura toda que o pessoal conta mesmo. Aquela vozinha dele, contava piada antes. Porra, vocês pensam que joga? Lê aí, Darley. Aí ele trouxe um álbum, cara, que ele jogou no Real Madrid, né? Jogou no Real e no Barça. Jogou nos dois, né? Meu irmão era assim, Evaristo, faz 2, vai, Evaristo. Lê mais alto, porra. Sabe ler, não? Lê mais alto. Porra, aí, Darley, Evaristo, isso. Aí, seus bosta. Aí vocês querem reclamar ainda? Jogam porra nenhuma. Ele falava aí. A figura, né? Aí teve um amigo que tirou o jogador. Ai, meu Deus do céu. Ele fez as 3 substituições, né? Aí, pô, tirou. Aí o jogador chegou. Prof, não dá pra mim mais não, vou sair. Ele,
Eu já fiz as 3, seu idiota! Falou isso pro cara. Figuraça, né, cara? Figuraça, né? Pô, cara, figura. Gente boa, cara. Gente boa pra caramba. Eles contaram umas. Acho que foi no Flamengo, né? Acho que foi eu acho que era o Djalminha que tava rindo do... Ele tava reclamando do Marcelinho, né? Ou o contrário, o Djalminha pelo Marcelo. Que ele tava reclamando, ele, pô, tu tá rindo de quê? Tu é reserva dele, né? Que não, figura, né? Cara, ele é mó figuraça, cara. Mas assim, cara, e é um cara que sabe muito também, né, cara? Pô, foi campeão brasileiro pelo Bahia, né, cara? É, bom treinador pra caramba. Pô, como é difícil você ganhar um título brasileiro com um time. Hoje não, que o Bahia tem investimento, as equipes têm investimento. Mas naquela época você bater campeão brasileiro com os timaços que tinha os times aqui do Grande Centro. O Bahia era grande no estado, né? Mas não era como nacionalmente, não, né? Hoje o Bahia... Né? Tem projeção, né? O City tá lá. Hoje é outra história. Naquela época ele montou aquele time lá, né? Com Zé Carlos, né? Bobô. Timaço, né? Timaço mesmo. Paulo Rodrigues. E ele, cara, ele é figuraça mesmo. Mas conhece, né? Conhece. Pô, e quando o preparador físico tava dando o aquecimento, aí ele não gostava do aquecimento, ele... Pô, tu é fraco, hein? Falava pro preparador. Deixa comigo, sai! Figuraça, né, cara? Figuraça, Evaristo. Ai, Deus, muito bom, cara. Mas quem foi teu melhor treinador, cara? Assim, você se tornou treinador, né? E aquele treinador que você se espelha até hoje, por mais que você faça um mix, né? Pô, vou pegar isso da parte tática, vou pegar isso aqui da gestão de grupo, mas quem foi o teu melhor treinador? Aquele que falou assim, pô, esse cara aqui foi o fera, o cara que mais fez você evoluir. Quem foi o melhor treinador que você já teve? E quem foi o pior? Cara, melhor eu tive vários. Fala um. Um só? Um só. É muita crueldade, cara. Porque, olha bem, o que eu vou falar pra mim que eu achei um dos melhores que eu tive, muita gente nem conhece. Chama-se Fito Neves. Treinou Vitória, né? Treinou Vitória, treinou Guarani. Pô, o cara é de campo piada. E você passou pelo Guarani. Então, se ele tem uma gestão de um Joel Santana, de um Filipão, de um Luxemburgo, para mim seria o que ele pecava um pouco era em gestão. Que eu tentei ajudar ele muito. No trato com o grupo, né? Em si, porque ele era um cara... Tu vê que ele era um cara que era de interior, sabe? Um cara que... o jeito dele era muito bruto, né? Bruto, um jeito bruto. Mas, meu irmão, assim, em termos de campo, foi o melhor. Mas aí tem Filipão, Luxemburgo, Joel Santana... Pô, tem bastante. O próprio Telê, né? Não, Telê, seu Telê. Tem bastante aí. Nossa, e quem foi o pior? Quem foi o mais mala que você trabalhou? Tipo assim, pô, todo respeito, sabe nada. Caraca. Quem foi o pior? Eu quase parando no América. Vou ver se eu lembro o nome dele. Caraca. Conta pra gente. Não é Miguel. Galera quer saber, eu queria lembrar o nome dele mesmo. Eu queria falar o nome dele. Caraca, meu irmão. Puxa... Esse cara não teve vida longa. Pra mim foi o pior. Tu não lembra o nome dele? Não sabia dar treino, não sabia treino tático. Ele fez um treino de finalização, que eu falei, cara, faz um treino tático pro time ficar mais organizado. Aí ele fez o treino de finalização, falou, tá bom? Tá satisfeito? Eu falei, pô, isso aí foi finalização, cara. Tu tem que organizar o time. Então, assim, foi o pior que eu peguei na minha história. A gente não classificou... Não lembro o nome dele. Foi que ano? 2000, acho. Vou pesquisar. Depois pesquisa. Em 2000, técnico do América. 2000. Aí, galera, ajuda aí, tá? Ajuda 2000. Aí. Quem foi o técnico do América no ano 2000? Em 2000. Pra gente ver quem é essa mala aí que não sabia nada de bola. Foi muito rápido. Não durou muito, né? Só que é o seguinte, aí o Moreno, que foi jogador... Moreno na década de 80, quase lembro. Acabando o brasileiro, se o Moreno pega com 5 jogos antes, a gente classificava. E o cara não sabia... Infelizmente, não sabia nada. Teve um jogo que a torcida, ele queria me tirar. A torcida, não, tá maluco. Aí eu ia sair, a torcida, não sai não, Ailton. Eu fiquei, saio ou não saio? Aí saí por respeitar, entendeu? Mas realmente não era pra eu sair. Ele me tirou por quê? Porque eu era um cara que eu cobrava dele. Sim. Sabe? Eu falei, cara, eu tô vendo que você tá com dificuldade de dar trabalho, pô, de lidar com o grupo, blá. Pô, eu vou tentar te ajudar nisso aí. Aí ele achou que eu queria passar por cima dele, entendeu? Sim. Aí ele começou a querer me queimar. Não entendeu que Não entendeu. Que era no intuito construtivo, né? Fizemos um churrasco, aí não convidamos ele. Eu falei, eu não vou convidar. Acho que eu também não. Aí não convidamos. Aí ele sabia, descobriu onde era o churrasco, chegou lá. Chegou no churrasco, pra tu ver o nível que era. Olha só, cara. Pra tu ver o nível. Aí ele chegou, pô, tinha que lembrar o nome dele.
Aí chegou no churrasco lá, e comeu, pá. Meu irmão, o cara pega umas moedas. Aí, tá aí minha contribuição. Moeda! Caramba! Aí se queimou mais ainda, né? Mais ainda. Levou a gente no churrasco, vou levar no meu sítio. Meu irmão, chegamos lá, cadê a churrasqueira? Era mato desse tamanho, parecia que ele nunca tinha ido no lugar. Caramba! Não teve nada. Então, assim, um mala que eu peguei, mala. Caramba, né? E quase parando, tu já tinha pego vários treinadores. Vários treinadores de nome, aí, né? Pô, com grandes trabalhos. Aí é fogo. Ailton, quando você na festa do título do Fluminense, você dá uma declaração mais ou menos assim, tá? Obrigado, Kleber, por não ter me aceito lá. Obrigado, Zé Sérgio, por não ter acreditado em mim. Você foi treinado pelo Zé Sérgio no Japão? Você teve algum problema com ele? Conta pra gente como é que foi essa treta aí com o Zé Sérgio, o que aconteceu, porque eu lembro dessa declaração que você deu ainda no gramado, logo depois da conquista no dia do gol de barriga, você dá essa declaração falando do Kleber e do Zé Sérgio. O que aconteceu entre você e Zé Sérgio? Pra quem não sabe, foi ponta esquerda da seleção brasileira, jogou no Santos, né? E trabalhou contigo no Japão. Como é que foi isso? Então, cara, o Zé Sérgio que me levou, né? O Zé Sérgio me indicou. Lá eu tava bem pra caramba no Guarani e fui pra lá. Sendo que o Zé Sérgio estava trabalhando na escolinha, alguma coisa assim. E pô, eu fui bem pra caramba, o treinador foi mal, fizemos eu e o Nelson, fizemos uma campanha lá. Nelson Batista? Nelson, que era lateral esquerdo. Ah, o Nelson de São Paulo? Caramba! É. Aí fizemos uma campanha lá, botamos ele de treinador. Mas desculpa falar, o Nelson ainda como jogador. Como jogador. Grandão, né? É. Depois jogou no Flamengo. Acho até não troca-troca com o Leonardo, eu acho. Jogou. Aí, foi nisso, cara. Entendeu? Chegou lá, começou a não me botar, pô, eu bem pra caraca. Aí teve um jogo, fiquei 3 jogos sem jogar, precisou de mim, eu meti 2 gols. Aí... Pô, nem veio falar comigo, nada, sabe? A torcida botando faixa. Então, assim, houve um desentendimento. Aí depois eu entendi o porquê. Porque ele queria levar o Silas e o Miller, né, pra lá. E com isso, ele, não sei se foi da intenção dele começar a me escantear, botar pro canto e tal. Aí aconteceu isso. Infelizmente, cara, num momento que eu não tava mal. Se eu tivesse mal, eu falaria. Pô, meti ainda nessa brincadeira, eu meti 6 gols lá. Ele entrando no segundo tempo, ficando quando precisava de mim, eu começava o jogo. São coisas do destino, né? Então, assim, é um cara que me ajudou para me levar e depois me atrapalhou lá. O torcedor do Fluminense faz uma brincadeira. Eu lembro que na época o Fluminense estava para contratar. Ou contratava o Ricardo Goulart, ou contratava o Germancano do Vasco. O presidente deu uma declaração que não havia verba para contratar os dois. Aí o Ricardo Goulart já estava tudo acertado, o Fluminense fez a proposta, ele não aceitou vir para o Fluminense. Por ele não ter aceitado, o Fluminense investiu no Germancano. Então, o Ricardo Goulart, o torcedor do Fluminense, falou que tem que ter uma estátua de agradecimento por ele não ter aceitado ir para o Fluminense, porque o Germancano fez história lá. Então, a mesma coisa. Torcedor tricolor, vamos fazer uma estátua, uma homenagem pro Zé Sérgio, pro Kleber Leite, porque através deles o Ailton foi lá que o Fluminense brilhou e fez a jogada do gol do título. O Fluminense que já estava completando o 10º ano sem ser campeão, e naquela época o Campeonato Carioca era muitíssimo valorizado, muito comemorado, aquilo foi muito festejado, foi muito importante, que tirou o Fluminense da fila. E foi considerado o melhor final do Maracanã. Pô, foi histórico, né? Histórico, não só pelo Fla-Flu, pela rivalidade, mas pelo jogo. Fluminense com dois jogadores a menos, né? Foi realmente dramático e histórico, realmente. Isso aí todo mundo vai lembrar, mas agradecer ao Zé Sérgio e ao Kleber Leite. Ailton, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi o grande amigo que você fez no futebol? Quem foi seu melhor amigo no futebol, assim? Lógico que você pode ter muitos amigos, mas quem foi o grande amigo que você fez no futebol, que você levou pra vida, fora das 4 linhas? Fala de que eu joguei? Isso. Zinho, Júnior Capacete. Júnior Maestro. Jorginho, Dinho, do Grêmio. O Dinho volante. Dinho volante. Jorginho eu falei, né? Bebeto. Bom que a gente não pode errar ninguém. Cara, eu tenho uns 10 aí. Zico, né? Pô, me trata super bem até hoje. Os filhos dele se amarram na minha. Que bacana, no hein? Japão,
O Júnior ia para minha casa direto no Japão. Olha essa história. Essa é rápida. Opa, que legal. Eu não sabia. O Júnior sempre sentava do meu lado nos jogos. Ele ia no ônibus com a gente, sentava do meu lado. E conversava comigo. Aí, numa dessas, o Zico falou assim, ô, Júnior, fala pro Ailton aí. Aí ele, pai, tô com vergonha. Fala pro Ailton, rapaz. Aí, fala aí, quem é o melhor jogador do Flamengo? Ele, você, pra mim. Eu falei, tu tá maluco, rapaz, teu pai? Ele, não, pra mim você é o melhor. Eu falo pro meu pai. Então ele era muito chegado comigo. Você falou o filho do Zico. Filho do Zico, eu pensei que estivesse falando do Júnior, o maestro. Filho do Zico, Júnior. Sim. Filho do Zico, Júnior. Sim. Então, ele sentava do meu lado e ele achava eu o melhor jogador do Flamengo. E só ia comigo. Aí, quando eu fui, o Zico foi jogar no Japão, depois eu fui jogar no Japão, aí a Sandra me ligava, aí o Júnior tá querendo ir pra tua casa. Aí ele ia lá pra minha casa. Eu morava em Chiba, né? Que dá 1h e pouca de Tóquio, que eles moravam em Tóquio. Aí eu deixava comigo lá final de semana e depois que bacana, entregava. cara. A gente ia pescar, muito legal, cara. Então, assim, a gente tem uma amizade de anos também. Então, são esses jogadores aí. Que bacana. Ó, o pessoal da produção tá apertando aqui, tá em cima da hora? Tá em cima da hora? Então, para terminar aqui, vou fazer uma pergunta pro Ailton. Embora, Ailton, você tenha sido criado no Flamengo, né, onde te projetou pro futebol, eu queria saber qual era o teu time na infância e hoje, depois de tudo que aconteceu, qual é o time do coração do Ailton? Cara, eu era botafoguense. Olha essa história. Eu era botafoguense por causa do meu pai. Meu pai, né, faleceu esse ano. Os sentimentos. Então, assim, valeu. Aí, por causa do meu pai, eu era botafoguense. Quando eu fui jogando, né, papai, joguei contra, fui jogar no Botafogo, né, na época, não estava muito organizado e tal, eu falei, quando eu parar, eu preciso escolher um time. Eu botei para mim, quando eu parar, eu vou escolher um time. Por que você pensava isso quando eu parar? Porque quando eu fui pelo profissionalismo que te impedia de repente... porque independente de ser botafoguense, se eu pegasse o Botafogo, eu queria engolir o Botafogo. Não tem essa de trazer... não vou fazer gol que é meu time. Então, mas quando eu joguei lá, a estrutura era muito ruim. E isso me deixou triste. No Botafogo. Eu fiquei triste. Falei, caramba, meu time que eu... Cara, me machuquei várias vezes pulando da cadeira... Da geral para cadeira, para ver jogo, fiz tanta loucura. E vejo essa loucura aqui, como é que tá essa estrutura. Aí, falei, cara, eu vou mudar. Aí, nisso eu fiquei. Olha como é que tu fica meio, né? Falei, cara, eu gostei muito do Fluminense, gostei muito do Grêmio. Aí eu fiquei assim, você Grêmio ou Fluminense. Aí um amigo meu falou, cara, tu tá raciocinando legal? Eu falei, tô. Ele, não, cara, você pode ser os dois. Por quê? Um é no Rio, o outro é no Sul, cara. Eu falei, cara. Verdade. Entendeu? Eu tava tão bitolado com esse negócio. Aí, cara, escolhi Fluminense no Rio e no Sul sou Grêmio. Você é Grêmio, né? Então Grêmio. São os times que ficaram no seu coração, né? Tenho um respeito grande pelo Botafogo, tenho um respeito grande pelo Flamengo, por onde eu passei, tenho. Mas o Fluminense me encantou em tudo. Depois ainda fui trabalhar lá 6 anos, né? Não tem como você não pegar uma afinidade maior como eu peguei, né? E o torcedor tricolor é apaixonado por você, pode ter certeza disso. Tem um respeito muito grande. Uma identificação muito grande legal. Realmente que você teve com o Fluminense. Eu sou muito grato pelo carinho que eles têm comigo, muito grato mesmo, porque não joguei muito tempo lá, mas os 3 ou 4 meses que eu joguei lá Foi só 3 ou 4 meses? Então foi praticamente para jogar só o estadual, né? O estadual e o brasileiro, um pouco do brasileiro. Ailton, para fechar aqui, ó, produção, já estou fechando. Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta. A seleção brasileira, depois de grandes craques, grandes conquistas, vive uma safra muito ruim. O que você acha que falta para a seleção brasileira voltar a brilhar, voltar a ser campeã? Você, como bom treinador e grande treinador que como é que você enxerga isso? O que falta para a seleção brasileira voltar a ser aquela seleção respeitada e temida? O que você acha que falta? Você, como treinador, o que faria para mudar? Galera, que tem que renovar, botou o gringo lá que não sabe nada, fala tudo enrolado, botou a gente para jogar que nem italiano. O cara que sabe muito, vamos botar na CBF para poder trazer o traquejo brasileiro. Vamos olhar para o Ailton aqui para outros. Ailton, o que você tem para essa visão, o que você tem na sua cabeça que o Brasil precisa para voltar a ter aquele futebol encantador e voltar a bater campeão, trazer uma Copa do Mundo novamente? Eu acho que a primeira coisa é a gente valorizar a base, né? E melhorar
a base em si no sub-17, sub-20, sub-16, né, da seleção brasileira. Você começar a incorporar esses garotos, de fazer transição, sabe? Esses garotos precisam fazer transição dentro de um CT, né, um CT só, para esses garotos fazendo transição junto com o profissional quando forem convocados. Mais ou menos como a Alemanha fez. Como a Alemanha fez, como a França está fazendo. A maioria está fazendo isso, né? Tanto é para a Espanha. A Espanha fez de treinador. O treinador que foi campeão, ele foi da base. Entendeu? Eles estão fazendo treinador não também. Ficar trocando de ciclo e de filosofia. Então, ter uma e seguir. Porque a gente bota o treinador no intuito só daquele momento. A gente não bota um treinador para querer fazer o treinador. Isso também é nos clubes. A base faz poucos treinadores. De pegar esse treinador que começou lá no sub-10, que ele chegou ao sub-20 e ele não chega no profissional. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é só os jogadores de hoje, é você saber fazer um todo, né? Desses garotos estar mesclando lá e apostando, colocando devagar. E eu acho também que a postura dos nossos atletas tem que melhorar. Em relação a quê? Altamente ser profissional, altamente profissional. Eu acho que a gente ainda leva o futebol para alguns lados que tu não vê um Mbappé fazendo comemoração dançando. Tu não vê. Aí tu é contra a dança? Não, não sou contra a dança. Mas eu sou a favor do profissionalismo. Aí tu vê que o cara é maduro, sabe? O cara é maduro. Nada contra quem dança. Essa é minha opinião. Sim. Tá? Eu acho que a gente precisa ser mais forte como atleta, sabe? De ter mais postura como mais atleta. Foca, né? Parece uma coisa muito... que eles chamam de geração TikTok, né? Parece muito a dancinha, solta, né? Parece muito solto, entendeu? Tu dá mais ênfase ao cabelo, sabe? Nada que você tenha que entrar todo feio, não é isso. Pô, mas não é um cara ir cortar teu cabelo, ficar uma hora focando o cara cortando o cabelo. Geração do creminho, cabelinho arrumadinho, né? Cara, então essas coisas eu acho que a gente deveria melhorar. Olha bem, eu não sou contra nada. Essa é a minha opinião. Sim. Da gente procurar ser um pouco mais profissional. Da gente procurar um pouco se dedicar mais, né, à seleção. Porque eu acho que hoje, tu vê os caras chorando, pá, acabou, chorou. Pô, mas eu não vi dar carrinho, pá, vibração, sabe? Eu acho que falta isso, não é brigar com os outros, discutir. É vibrar. Um cara com mais brilho, né? Como um Dunga, entendeu? Né? Um Felipe Melo, né? Um cara que parece que sente, né? Como entendeu? Você era também, vibrante, né? Na carne, entendeu? Então, tipo assim, um cara, um chega, o outro tá mal. Vamos lá, cara, tu joga pra caramba, vamos. Olha, pega lá, vamos. Não tem essa liderança de comunicação, sabe? Eu acho que a gente é muito passivo. CBF, eu soube que o Djaí tá na base trabalhando. Ó... Abre o olho aqui, leva o Ailton lá para trabalhar na seleção. A ideia dele é espetacular. Esse modelo de concepção única de transição para o jogador se acostumar com o que é seleção brasileira, desde cedo fazendo transição de ciclos. O Ailton tem uma ideia maravilhosa, né? Isso pode ser aproveitado. Ele conhece o Djaí de longa data. Seria maravilhoso te ver lá. Saber aproveitar o Djaí também, que o Djaí sabe muito. Sim. Saber aproveitar o Djaí. E entendeu? você também. E às vezes, porque às vezes... O cara tá lá, o que acontece hoje? Muito. Porque existe hoje ainda uma briga escondida de quem estudou e de quem jogou, sabe? Então eu sou a favor dos dois. Se fizer a junção, eu acho que a coisa só vem ajudar. Da parte teórica com a prática. Então eu acho que a gente tem que parar com isso e procurar se ajudar, porque, igual hoje, tem muito estrangeiro. Cara, o futebol tá aberto para todo mundo. Se eles entraram, porque existiu a brecha, né? E se eles estão indo bem, vamos ver o que eles têm de bom aí. O que está passando de bom? É isso que tem que ver. E também a imprensa não achar que o treinador brasileiro acabou. Tem a maioria da imprensa acho que acabou. Até porque os títulos brasileiros foram todos com treinadores brasileiros. Acabou. Para eles, o treinador brasileiro acabou. E não, está se vendo que não. Né? Você vê um treinador que foi bem num time aqui, aí já está no outro, não foi bem o Luiz Castro. Sim. Foi bem no Botafogo, lá no Grêmio. O Grêmio não vê a hora de mandar Foi embora. bem com o time bom. Quando pegou o time com menos investimento... Eu tô citando ele que tem outros também, né? Então, assim, eu acho que tem brecha para todo mundo, mas o treinador brasileiro precisa ser um pouco mais respeitado pela imprensa. E o Ancelotti foi muito pior do que o Dunga, do que o Tite em relação ao resultado. Se for botar resultado, foi pior. Essa é a verdade. Foi uma passagem. Mas ninguém descarta de que o cara é o cara. Sim. Sendo que, infelizmente, não teve uma passagem boa no momento que a gente esperava. Precisa entender o que é o futebol brasileiro. Ele não entendeu isso. Não conhece. Galera,
Se você gostou desse corte, segue a gente, se inscreve no canal Boleirada Podcast, segue a gente lá no Instagram também e se inscreva no nosso canal. A gente teve essa honra aqui de ter o Ailton com a gente, um prazer gigante. Ailton, obrigado por você ter vindo. Tô aqui muito honrado de ter tido esse momento especialíssimo aqui com você. Valeu. Demorou, mas valeu muito a pena. Eu que agradeço, tá bom? irmão, tá? Boleirada é fera. Dá um recado pra galera se inscrever lá. Fala galera, se inscreve aí, tá? No Boleirada Podcast. Valeu? Valeu. Vambora, hein? Valeu, tamo junto. Valeu. Irmão...